Então, tudo beleza com vocês? Turma do sexto ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula da gente, beleza? Lembrando que hoje o nosso encontro é de história, beleza? Então, a gente parte, para a correção do exercício, do que o professor passou nas últimas aulas. Foi aí um mega exercício, tinham várias questões. O importante era todos fazerem, eu vi que boa parte fizeram mesmo, porque aí é um exercício bem mais profundo, ou seja, bem mais complexo, com várias questões e tudo mais. Então, lembrando, o professor traz essas respostas para que vocês possam ver praticamente onde foi que vocês erraram e onde foi que vocês acertaram, no caso, e onde foi que errou, vocês apagarem as respostas erradas, é óbvio, fazer a autocorreção, O professor viu que alguns erraram algumas questões, enfim, então vocês pegam e faz a correção, beleza? O professor traz essas respostas, essa correção para que vocês possam estar fazendo, para que vocês possam ter um aprendizado melhor, beleza? Então você pode estar pausando esse vídeo, agora no momento, e simplesmente, fazer a correção, Ah, eu errei essa daqui, eu vou consertar. Ah, eu esqueci de botar isso, eu vou consertar, beleza, gente? O professor está passando aqui, para que vocês possam fazer essa correção, e ir escrevendo, Brando? Você pode pausar esse vídeo e ir corrigindo, beleza, gente? Porém, agora a gente parte, para um novo conteúdo, Ou seja, a gente vai dar uma corridinha muito, rápida aqui, a gente pode dizer assim, porque a gente está encerrando a nossa segunda unidade, A gente está com o pé aí na terceira unidade, então a gente precisa ver, Ou seja, o capítulo 6 agora, que a gente vai falar um pouco sobre os hebreus, e sua crença monoteísta. A gente vai falar um pouco aqui, galera, sobre os povos hebreus, E o que são os povos hebreus? Os povos hebreus, gente, são aqueles povos, que, por exemplo, vocês com certeza já devem ter ouvido falar em filmes, em desenhos, enfim, ou passagens bíblicas, Mas são os povos dos 10 mandamentos, beleza, galera? Os povos de Moisés que atravessou o mar, enfim, o mar vermelho e tudo mais, beleza? É basicamente isso aí. Então, a gente vai começar a falar um pouco, da origem, ou seja, a organização desses povos e tudo mais, beleza? Então, vamos aqui para a videoaula de hoje. A maioria dos feitos hebreus está descrita nos primeiros livros, que a gente chama esses primeiros livros da Bíblia, tá bom, galera? De Pentateuco, que é a junção desses primeiros 5 livros, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, beleza? A esse conjunto, galera, desses 5 livros, a gente não tem os livros da Bíblia, galera? De Gênesis a Apocalipse, a esses 5 primeiros a gente chama esse nome de Pentateuco, que é praticamente os 5 primeiros livros que mostram a origem, ou seja, praticamente do universo, a origem dos primeiros povos e tudo mais, beleza? Dos primeiros povos da antiguidade mesmo e tudo mais. Beleza? Beleza, gente? Então, os primeiros líderes hebreus, foram chamados de patriarcas, com destaque para Abraão, Isaac e Jacó. Segundo o livro do Êxodo, Moisés, um dos profetas mais importantes dos hebreus, recebeu no Monte Sinai a tábuas com os 10 mandamentos, que funcionavam como um código de conduta a ser seguido pelo povo, galera? Os 10 mandamentos, vocês com certeza já devem ter ouvido falar também, enfim, aqueles 10 mandamentos escritos por Moisés, ou seja, que é não matar, não roubar, enfim, não cobiçar a mulher do próximo, enfim, amar o outro como a ti mesmo, enfim, esses 10 mandamentos, que praticamente naquela época, galera, naquela época era praticamente a Bíblia sagrada desses povos, já que a gente ainda não tinha, por exemplo, a vinda do Jesus Cristo Salvador, enfim, que trouxe novos ensinamentos complementares, ou seja, a esses 10 mandamentos de Moisés e Abraão, beleza? Um dos momentos mais importantes, da história dos hebreus, tanto no aspecto político como no religioso, é o Êxodo, ou seja, esse livro, da Bíblia, o Êxodo, relatado no livro bíblico e no Torá, que é o livro, por exemplo, dos judeus, beleza? É nessa fase que a civilização hebraica desenvolve o culto monoteísta, Ou seja, a gente sabe muito bem que monoteísmo está ligado ao quê? À crença de um único Deus, beleza, gente? E politeísmo é que é vários deuses. A gente viu que no Egito, mesmo no Egito, a gente tinha, por exemplo, a culta de politeísmo, Ou seja, que eles cultuavam vários deuses, Enfim, deuses, vários tipos de deuses e tudo mais. Já com a chegada dos povos hebreus, eles começaram a disseminar bastante esses cultos monoteístas, perdão, que praticamente adoravam um único Deus, Por volta do ano de 1750, os hebreus iniciaram uma migração, para o Egito devido a uma grande seca na Palestina, na região em que eles viviam.
Ou seja, né, os hebreus, assim como vários povos da antiguidade, né, ou seja, esses primeiros povos civilizatórios, né, eles se originavam simplesmente perante o quê? Diante das áreas mais férteis, né, que eram os rios, enfim, os importantes rios da época. Então atingiu uma grande seca, né, na Palestina, que era a localidade deles, e isso fez com que eles procurassem o Egito, beleza? Isso ocorreu na época em que os egípcios sofriam com a dominação dos povos íxeos. Lembra, galera, que a gente já falou do que eram os povos íxeos no Médio Império do Egito, beleza? Na transição para o novo império, o Egito se libertou e expulsou os íxeos, né? Logo passou a perseguir os hebreus, que não resistiram e iniciaram a fuga do território egípcio. Quem liderou a retirada dos hebreus do Egito, né, em direção à terra prometida chamada Canaã, né, foi Moisés, né? Esse profeta havia sido criado como um príncipe do Egito, né? Ou seja, ele, enfim, foi criado pela filha do faraó mesmo, né? Ou seja, ela adotou ele como se fosse seu filho. Então ele foi criado, né, como um príncipe mesmo do Egito, beleza? Após descobrir sua identidade verdadeira, né, e se revoltar com a difícil situação do seu povo, Moisés liderou os hebreus na jornada em direção à terra prometida, né? Afirmando ter recebido um aviso de Deus. Foi nesse percurso, galera, que Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, né? Que continham os 10 mandamentos, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Moisés não conseguiu terminar o êxodo, né? Cabendo a Josué, né? Seu sucessor na direção do povo hebreu, concluir tal efeito, beleza? Com a chegada, né, galera, aqui a gente tem aí a continuidade, né, ou seja, do que Moisés deixou, né? A gente sabe depois dele veio Josué, beleza? A continuar os passos dele, né? Com a chegada do povo hebreu, né, várias tribos foram fundadas na região, isso lá na Terra Prometida já, né? Os conflitos eram constantes, né, geralmente contra os filisteus, né, e contra os cananeus, e os hebreus, né, não se uniam quando haviam ameaças de ataques de outros povos. A unificação do Estado hebreu, né, ocorreu no momento em que houve a primeira ameaça de invasão dos filisteus, né, por volta do ano de 1000 anos, né, antes de Cristo, devido ao temor diante das constantes ameaças dos hebreus, né. Resolveram unificar cada vez mais essas 12 tribos, né, criando um Estado monárquico, né. Saul foi o primeiro rei, agora chamado de Estado de Israel. Ele sofreu várias derrotas, né, no processo de expansão militar. Então aqui a gente já tem o que? Os povos hebreus chegaram à Terra Prometida e eles praticamente já estavam tentando, né, ou seja, unificar e tentando fortalecer esse Estado, né, ou seja, o Estado monárquico dos povos hebreus, né. Aí aqui a gente parte para os governos de Davi e Salomão, beleza? Aqui, ó, após a morte de Saul, o Estado se dividiu e Davi chegou ao poder, né, recebendo o título de rei na parte sul de Israel. O rei Davi, né, ficou conhecido por ter derrotado os filisteus e estabelecido Jerusalém como a capital do Estado hebreu. Após o governo de Davi, né, Salomão, seu filho, assumiu o poder e governou até 935 a.C. Ficou conhecido como o quê? Como um rei com características marcantes na administração. Aos poucos, né, a administração enfraqueceu devido ao alto custo de construção, né, e manutenção das obras públicas, né, financiadas com impostos pagos pelas tribos. Beleza, gente? Então a gente tem aí praticamente, né, ou seja, a sucessão, né, na linha temporal do que foi a vida e a andança de Maomé, né? De Maomé não, de Moisés, perdão, gente, de Moisés, beleza? Então a gente viu, né, que depois veio Josué, depois chega Saul, depois, né, enfim, vem Davi, vem Salomão, até que a gente tem praticamente aí começando a formar uma união, né, ou seja, a gente tem a formação de um estado, né, dos povos hebreus, né, no estado de Israel, né? E a gente chega até, por exemplo, né, o período de Salomão, que também deu continuidade a essa linhagem, beleza? Só que depois ele teve o quê? Ele sofreu como por exemplo, com a insatisfação dos povos, né, perante o quê? Perante o alto custo de construção de obras públicas diante da cidade, beleza, gente? Então a gente tem aí, para complementar essa passagem dos povos hebreus, né, ou seja, por a contribuição desses povos hebreus, né, para a humanidade, que a gente sabe muito bem, que eles contribuíram bastante, né, enfim, os 10 mandamentos, enfim, crenças monoteístas e tudo mais. Para complementar, a gente tem essa atividade, né, que é a página 118, a primeira e a quarta questão, página 119 e página 123, a segunda questão, beleza, gente? Os procedimentos vocês já sabem, né? É só enviar pelo meu e-mail, que é a preferência, ou pelo WhatsApp, tá bom, galera? Tchau, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.